A graça e a paz, irmãos. Nós vamos então agora conforme prometido, para a nossa videoaula sobre nosso curso básico em teologia, na disciplina de introdução bíblica. Então eu peço que você pegue a sua apostila, para quando eu estiver lendo o texto da apostila, você vá acompanhando, a leitura, para que o conteúdo venha ficar melhor fixado na sua mente, enquanto eu estiver também lendo, falando a respeito do assunto, você pode também aproveitar, pegar um lápis ou uma caneta de sua preferência e fazer as suas observações aí no verso, até do ladinho aí na sua apostila ou num caderno auxiliar, no material auxiliar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler, estou na página 4, pega aí a sua apostila, abra aí, vá direto para a página de número 4. Se precisar, você dá uma pausada no vídeo aí, vá lá na página de número 4 e eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar 3 vídeos, nessa primeira aula e talvez eu monte para ficar um vídeo só, dependendo do tamanho. Mas é o seguinte, pega aí a página, a sua apostila na página de número 4, veja aí que está dividido primeiro a introdução, depois o segundo ponto é a estrutura da Bíblia. Vamos então por partes, vamos falar da introdução. Então eu começo assim: as Escrituras são o registro daquilo que Deus tem falado por vários autores e de diversas maneiras ao longo da história da salvação. Desde o ano 1400 AC ao ano 95 DC. São aproximadamente 1.500 anos de história. A Bíblia é um livro singular. Trata-se de um dos livros mais antigos do mundo e, no entanto, ainda é o best-seller mundial por excelência. É o livro mais traduzido, é o livro mais citado, mais publicado e que mais influência tem exercido em toda a história. Para o cristão, a Bíblia tem um valor indescritível. Cremos que ela é a palavra inerrante de Deus, é nossa regra de fé e prática. Então vamos parar por aqui nesse primeiro parágrafo que eu quero chamar a atenção. Parece óbvio para alguns, mas aqui tem algumas coisas muito importantes que para o leitor menos criterioso, menos analista, não observe algumas afirmações que eu faço aí nesse primeiro parágrafo, que são afirmações muito importantes. Quando a gente começa no parágrafo, eu começo dizendo as Escrituras são, obviamente, já nos leva a implicitamente imaginar que existe uma pergunta, O que são as Escrituras? Seria uma pergunta implícita aí nesse texto. O que são as Escrituras? Aí eu afirmo, eu começo afirmando, melhor dizendo, as Escrituras são. E o que elas são? Aí eu digo, as Escrituras são o registro daquilo que Deus tem falado. O que Deus registrou? O que as Escrituras são? São o registro daquilo que Deus tem falado aos vários autores de diversas maneiras. Então, o que é as Escrituras? O que é esse livro que você leva para a igreja todo domingo? É um compilado de registro do que Deus tem falado. Quando Deus tem falado, o texto continua, por diversos autores, de diversas maneiras, ao longo da história da salvação. Deus não falou tudo de uma vez. Deus falou ao longo da história. Que história? Da história da salvação. E em quanto tempo durou esse registro? Quanto tempo Deus falou? Durante qual foi o período, melhor dizendo, de tempo? Aí eu continuo. São aproximadamente 1.500 anos de história. Ou seja, esse registro é um registro que compreende 1.500 anos de história. Vai desde Moisés, na verdade ela alcança, se você considerar Moisés como autor, mas ela remonta até um princípio, que você tem que ter em mente, por exemplo, o seguinte, que Moisés, geralmente quando a gente lê Gênesis, a gente imagina que Moisés estava ali ao lado de Deus, registrando tudo o que aconteceu, como a criação do mundo, a criação de Adão e Eva, por exemplo, mas não, você tem que ter em mente o seguinte, quando Moisés escreve esse livro, obviamente já existia a tradição oral, muita coisa existia, mas a revelação nítida de Deus
para Moisés ao registrar esse livro, ele se dá quando o povo já tem acontecido até o êxito do Egito, e o povo está prestes provavelmente a entrar na terra, onde Deus começa a revelar-se a Moisés. A gente não pode precisar exatamente, mas o fato é que Moisés escreve aos contemporâneos dele. Então Moisés está no tempo de Moisés que Moisés escreve o livro. Então obviamente Deus revelou muita coisa que Moisés não sabia, né? Alguma coisa talvez ele soubesse por causa da tradição oral, mas o registro ele se dá nesse período, aos contemporâneos de Moisés. Então compreende os contemporâneos de Moisés até, por exemplo, ao último autor bíblico, né, que é João, quando escreve Apocalipse ali na ilha de Patmos. Isso faz todo sentido, né? É porque os escritores hebreus vai dizer que essa revelação a respeito da salvação, ela se dá até Jesus. Ele vai dizer, havendo Deus outrora falado aos homens de muitas maneiras, falou agora por último pelo Filho, né? Pelo Filho, né? Talvez eu tenha errado um pouco, mas eu estou aqui só tentando ilustrar, para não ficar muito cansativo, a gente não está lendo texto, caminhar no conteúdo. Então, o que são as Escrituras? Novamente, o que são as Escrituras? As Escrituras são registro de quê? Daquilo que Deus tem falado. Falou por quem? Por meio de vários autores. Quando? Ao longo da história da salvação. Mais especificamente, como é que se dá essa história da salvação? Ela se dá do ano 1400 até o ano 95 depois de Cristo, né? Isso compreende quanto tempo? Aproximadamente 1.500 anos de história. Aí eu afirmo mais, a Bíblia ela é um livro singular. Por que ela é um livro singular? Porque ela trata, né? É um livro que eu vou dizer que é um best-seller por excelência, também é um livro mais traduzido, também é um livro mais publicado, e o que mais importante, é o livro que mais influência tem exercido durante toda a história da humanidade, né? Ainda que o homem, por exemplo, seja incrédulo, ele seja um ateu, né? Não há como negar que a vinda, por exemplo, do Salvador, ele mudou a história para sempre, né? Hoje o mundo é dividido, todos nós sabemos, em AC e DC, antes e depois de Cristo. Então só a existência de Cristo, ainda que a pessoa não creia no Evangelho, não seja um cristão ou um judeu, né? Na verdade o judeu ele não crê em Jesus como Messias, não é? Mas só voltando aqui, focando nos cristãos de um modo geral, ainda que a pessoa não creia, né, no cristianismo, na Bíblia Sagrada, ainda assim ele sofre influência disso aí. A gente falou também na aula presencial que não é só isso, né? A Bíblia não é só um best-seller por excelência. A Bíblia também tem a influência não só de ter mudado essa ideia de como marcar o tempo, né? Que Cristo marcou o tempo em AC e DC. Eu disse também que a Bíblia, por exemplo, sobre essas questões de preconceito, sobre essas questões, por exemplo, de escravidão. A gente falou muita coisa, mas algumas delas eu vou tentar aqui remontar para você. Por exemplo, o judeu, por exemplo, na época de Jesus, ele ainda tinha muito preconceito, né? E não era só a sociedade judaica, mas toda a sociedade naquele tempo era muito preconceituosa com relação à mulher, por exemplo. Mas citando os judeus, para você ver como o Evangelho ele surge quebrando barreiras, sendo pioneiro em uma literatura, né, que traz a argumentação de igualdade para todos. Basta dizer o seguinte, que o judeu naquele tempo, ele orava assim: Senhor, graças te dou, porque eu nem nasci gentil e nem muito menos mulher, pra você ter uma ideia. E onde é que a gente entende que a Bíblia, ela confronta esse pensamento? Quando, por exemplo, a gente descobre também, pela cultura judaica, em que isso era tão forte que não existia nome de mulheres na genealogia judaica. A gente vê, por exemplo, os estudiosos bíblicos dizer, naquela multiplicação dos pães, que existia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque não se contava a mulher, não existia menção à mulher. A dignidade da mulher era de um todo esquecida. Quando o Evangelho surge, só na genealogia, por exemplo, de Mateus, há uma citação de 4 mulheres.
Então isso já é uma quebra de cultura. Então o evangelho já vai quebrando cultura quando Mateus ali cita o nome de mulher. Não é? Também aquela passagem, né, de Jesus falando com a mulher, que deixa até os discípulos escandalizados, já mostra que o evangelho vai trazendo essa quebra de cultura de preconceito, né? E vai trazendo mais, cada vez mais, essa ideia da necessidade de igualdade, né? Os próprios textos de Paulo, quando vai falar a respeito da salvação, embora alguém possa dizer, não, mas ali ele está falando só de salvação, mas mesmo assim, para uma literatura daquele tempo, já é algo chocante, né? Para você ver como a Bíblia foi importante como influência para essas coisas, porque Paulo ali vai dizer o seguinte: agora não há mais servo, nem senhor, nem judeu, nem grego, e assim por diante. São vários textos que Paulo fala sobre isso. Eu não vou aqui citar exatamente, mas você sabe disso. Outra coisa, por exemplo, um acontecimento histórico, por exemplo, na Reforma Protestante, né, até aquele tempo da Reforma Protestante, o clero, né, as pessoas mais importantes, né, eram as pessoas que estudavam. Então, por causa da necessidade de divulgação do Evangelho, é bem verdade que a motivação foi essa, mas por causa da divulgação do Evangelho, o surgimento da imprensa, Lutero começou a traduzir ali o texto e viu a necessidade de que esse texto bíblico, que não era comum, né? Não era toda pessoa como hoje que tinha o texto bíblico, só os sacerdotes tinham acesso à Bíblia e em latim. Lutero começou a traduzir e viu também que, ao traduzir, era preciso que essa mensagem se expandisse mais, e viu a necessidade de escolarizar as pessoas, que todos tivessem acesso à educação. Então, as universidades, elas vão surgindo ali, logo depois da Reforma Protestante, um efeito positivo da Reforma Protestante. Então a Bíblia, ela é esse livro que registra, né, a história da salvação, mas ela é também um livro que, embora as pessoas não sejam cristãs, a Bíblia tem influenciado a cultura positivamente, né? Você vê a distinção entre a cultura judaico-cristã, né? Quando eu digo cultura judaico-cristã, né, estou falando um pouco de geopolítica. A gente fala de Estados Unidos, né? A gente fala de toda a Europa, né? Do nosso continente também aqui, da nossa cultura brasileira. E a geopolítica vai dizer que é uma cultura judaico-cristã, que é bem distinta das outras culturas, né? Dos orientais, por exemplo. E a gente vê como é o tratamento lá com as mulheres e o tratamento aqui na nossa cultura, né? A gente vê também, por outro lado, né, a própria literatura bíblica como uma carta que Paulo escreve a Filemon, que é toda uma carta colocando dignidade a um escravo, né? O escravo ali no teor, né, da carta a Filemon, parece que o escravo cometeu algum equívoco. E uma das coisas que chama a atenção, né, naquele livro, é que Paulo vai dizer para o senhor daquele escravo: recebe ele como um irmão. Olha só, um texto naquela época, né, um texto de escravidão falando isso, né? Então é isso. Até mesmo o Antigo Testamento, que eu gosto muito, sou muito defensor de um olhar positivo da lei, a gente vai ver que a escravidão em Israel já era uma escravidão diferente daquilo que a gente entende de escravidão aqui no Brasil, por exemplo. Era uma escravidão com dignidade, né? Com dignidade. Existia leis, por exemplo, que a pessoa poderia ter o perdão da escravidão. Existia a possibilidade da pessoa sair dessa condição de escravo quando era, por exemplo, escravo por meio de dívidas. Existia o perdão, né, no ano do jubileu, né, por exemplo, existia o perdão de dívidas e tudo mais. Então a Bíblia é esse livro, né, que registra a história da salvação. Voltando para a sua apostila, coloca os olhos aí ainda na página 4, o segundo parágrafo eu digo: é uma narrativa da salvação, e esse é o objetivo principal de seus registros. Seus assuntos principais são criação do universo, queda do homem, juízo do dilúvio, os chamados patriarcas, a formação do povo escolhido, os cativeiros, a promessa da terra, a descrição do culto e as promessas do Salvador. E faltou aí eu colocar na apostila também que o nascimento desse Salvador. Mas volte, se no primeiro parágrafo eu estou dizendo o seguinte, presta atenção, volte ao primeiro parágrafo. Se no primeiro parágrafo eu estou dizendo
que a Bíblia é um registro do que Deus tem falado, no segundo parágrafo, eu estou dizendo exatamente, eu estou especificando mais ainda o que ela registra. Aí eu começo dizendo, é uma narrativa de salvação. Exatamente por esse motivo eu continuo dizendo o texto, que seu objetivo que é também o objetivo principal de seus registros. Isso implica em quê? Implica em dizer que a Bíblia fala de muita coisa, mas você por exemplo, vai encontrar paralelos da Bíblia com outras ciências, como a arqueologia bíblica, como a geografia, mas a Bíblia não é um livro que se propõe a falar de ciência, que se propõe a falar de geografia, de arqueologia ou de qualquer outra ciência. A Bíblia se propõe a falar de salvação. Portanto, quando as pessoas forem criticar a Bíblia, mas a Bíblia é assim, assim, assado, você vai dizer, não, meu irmão, algumas coisas estão omitidas na Bíblia porque ela tem como objetivo falar a respeito da salvação, única e exclusivamente falar a respeito da salvação, né? Então, a narrativa principal, o seu objetivo principal, os seus registros, é falar sim sobre salvação e não sobre qualquer outro assunto. Terceiro parágrafo, eu vou dizer qual é o objetivo do nosso curso. Aí diz, nesse curso nós vamos levantar pontos fundamentais, como por exemplo, a formação do cânon, né? Como foi que se formou o cânon do Antigo e do Novo Testamento, além de perguntas inevitáveis, como por exemplo, como foi que ela se originou, como a Bíblia se originou, como como assumiu a sua forma atual, né? Esses 66 livros que nós temos nas mãos, livros, me refiro na Bíblia protestante, que a católica é diferente, a gente vai ver lá na frente, né? O que mais? O que significa inspiração, revelação e iluminação? Esses 3 pontos já coloquei um trabalho no nosso grupo para vocês fazer um trabalho de pesquisa sobre esse assunto, que é muito importante. Ele e o cânon é muito importante, né? Nessa disciplina de introdução bíblica, né? E também como defender que a Bíblia não precisa ser atualizada, como defender que ela não contém, mas é a palavra de Deus, como entender de que maneira o Antigo Testamento é a palavra de Deus para nós hoje. Então, eu termino esse primeiro parágrafo dizendo o objetivo do nosso curso, né? E aí eu termino também com a citação do Salmo 19, versos 7 e 8, que eu vou ler aqui para vocês. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Lá na frente eu vou citar um pouco de gêneros textuais, e na segunda aula eu vou colocar aqui os gráficos, né? Mas eu já coloquei esse salmo que também tem a ver com o nosso assunto, mas eu já dei uma explicação lá na aula presencial, que eu vou dar também aqui para vocês, do que significa um pouco entender o que é um gênero textual. Nós sabemos, por exemplo, que os salmos, eles são poesias, né? São poesias e também são considerados livros sapenciais, né? Ou seja, livros de sabedoria, porque os salmos eles são subdivididos também, além de ser poesia ou também chamado de sapenciais. Por que são também sapenciais? Porque os salmos são subdivididos como orações precatórias, são salmos de louvor, são salmos de sabedoria. Então há uma subdivisão dos salmos, né? Mas voltando aqui ao gênero literário em si. Como poesia, nós sabemos que a nossa poesia ela é marcada por rima. É diferente da literatura hebraica, ela não é marcada por rima. Por exemplo, os salmos eles são marcados por paralelismo. O que é paralelismo? É uma ideia que é dita, a mesma ideia semelhante no verso posterior. Na aula de hermenêutica você vai ver mais sobre isso, mas o que eu posso acrescentar aqui? Que são paralelismos de sinônimos a sinônimos numa frase, uma palavra numa frase, melhor dizendo, e um sinônimo na outra, para reforçar a ideia. São acréscimos de ideias, são paralelismos de contraste, tipo o Salmo 1, né? A vida do justo em confronto com a vida do ímpio. Então, a poesia hebraica ela é marcada também de arte, mas essa arte não é a arte de rima, mas é como se fosse na nossa cultura, o brincar com a gramática, né? É trazer elementos gramaticais da cultura deles lá
e mexer com isso como uma arte. A gente sabe que poesia é arte, mas no caso deles não é uma arte de poesia, mas né, de uma outra forma, né? Aí ele vai dizer o seguinte, né? Eu disse aqui, por exemplo, a lei do Senhor é perfeita, né? Refrigera a alma, e o testemunho do Senhor é fiel. Aí o que é um paralelismo? Aqui, lei do Senhor está, testemunho, melhor dizendo, está como sinônimo de lei do Senhor. Então, a lei do Senhor e o testemunho do Senhor, e lá na frente, os preceitos do Senhor, depois do pontozinho, os preceitos do Senhor, são retos, os mandamentos do Senhor. Então, lei, mandamentos e preceitos, a gente sabe que são praticamente a mesma coisa. Então, essa é a diferença do elemento poético, né? E o que é isso? É importante entender que é uma poesia. É que em se tratando de poesia e que nessa poesia há paralelismos, né? Isso significa dizer que eu tenho que ter uma postura interpretativa do texto diferente. Eu não posso chegar e querer cada significado, o que significa a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, né? Estou me referindo isso para quem prega, mas também para quem está lendo apenas para uma compreensão e crescimento espiritual, isso também é importante. Eu não preciso estar buscando cada minúcia de cada termo, né? Se necessário, eu posso até buscar, em alguma ocasião até é preciso, mas a gente não precisa tanto tá fixado nisso, né? Então eu vejo que existe paralelismo aí, né, com relação a esses sinônimos com relação à lei do Senhor. Aí você vê que ele acrescenta coisas aqui, né, em cada frase dessa, né, coisas do que é a lei do Senhor. Aí ele vai dizer que a lei, a lei é uma lei perfeita. Lá embaixo ele vai dizer que ela é pura, né? O mandamento do Senhor é puro, perfeição e pureza. Você vê que como se alinham, né? Mas ele vai dizer coisas aqui que a gente, por exemplo, vai formar um sermão, já dando uma aula aqui tanto de hermenêutica como homilética, vai formar um sermão apenas desse texto aqui. Além dos elementos que eu já falei aqui, você pode destacar o que é a lei do Senhor, quais os benefícios da lei do Senhor. Primeiro, aí ele vai dizer a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Primeiro ponto, a lei do Senhor refrigera a alma. O testemunho do Senhor dá sabedoria. Segundo ponto, então a lei do Senhor refrigera a alma. Segundo ponto, ela dá sabedoria, né? Aí você vai desenvolver o seu sermão. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, ou seja, refrigera a alma, dá sabedoria e refrigera o coração, né? E por último, ela ilumina os olhos. Então você já teria aí um sermão de 4 pontos. Então essa foi... aqui eu encerro esse vídeo e o próximo vídeo a gente vai falar sobre estrutura bíblica nessa nossa aula de introdução bíblica. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.